Já está interrompida a circulação de pessoas na ponte que liga a vila de Boana a 8 bairros na província de Maputo. Preços de produtos alimentares subiram em 28% no ano passado a nível mundial, a maior subida dos últimos 10 anos. Federação Moçambicana de Futebol contrata advogados brasileiros para recorrer da decisão da FIFA. Boa noite. Já está interrompida a circulação de pessoas na ponte que liga a Vila Municipal de Boane a 8 bairros da província de Maputo devido à subida do caudal do rio Umbeluze. Com a ponte submersa, há cerca de 22 mil pessoas que fazem a travessia através de embarcações. Até amanhã desta sexta-feira, era possível ver um enorme volume de água passar pelo rio Umbeluze e as pessoas também iam passando contra todos os riscos. Com a ponteca submersa, as autoridades interditaram a passagem de veículos, mas mesmo assim, há quem ousava em passar. José Luís pôs lá o seu trator. A intervenção dele foi essa mesmo. Mas está a passar? Está a passar, não como. É arriscado. Arriscado muito bem, sim, senhor. A Polícia Municipal chegou e mandou interditar o uso do drift para o trânsito de peões. Santismo, mesmo vendo o perigo e empurrando a sua bicicleta, desejava atravessar. Se não tenho dinheiro de pagar. O barco não se paga? Não se paga, isto aqui não vão aceitar carregar minha bicicleta. E assim prefere arriscar aqui? Se mesmo ontem estava a passar daqui. É arriscado. O que fazer? Estou a ir trabalhar para conseguir comer em casa. E com a interrupção do uso do drift, a solução encontrada foi alocar uma embarcação do Instituto Nacional de Gestão de Desastres Naturais, INGD, que garante a ligação entre as duas margens. Por exemplo, eu estou para serviço, mas tenho que esperar bicho aqui, então estou muito atrasado. Está atrasado? Sim. Mas vai embarcar já? Sim, vou embarcar, mas ia pedir para o município poder acrescentar os barcos, né? Somos muitos nessa aldeia aqui para poder atravessar aqui. A par disso, e porque de facto as pessoas são tantas, surgiram operadores privados que, com recurso a embarcações a remo, ajudam na travessia mediante o pagamento de 10 meticais por viagem. Mas nestas embarcações não são observadas as regras de segurança, como o uso de coletes salva-vidas. O problema é o tempo. Aquela a única embarcação que tem. Leva muito tempo, é só ver a bicha. Se fosse que tem muitas embarcações, acho que todos íamos aderir a esse coisa. Mas aqui vocês vão sem segurança, não tem colete. É verdade, mas, por exemplo, eu estou muito atrasado. Prefere arriscar a vida? Não houve maneira. Carlota Macuane sabe da necessidade de equipar a embarcação com meios de segurança, mas diz que neste momento interessa ajudar as pessoas. Fazer o quê? Tem que ajudar o próximo quando as coisas não estão bem, né? Quanto é que cobras por pessoa aqui no barquinho? É só 10 meticais. E transportas as pessoas com segurança? Sim, com segurança, não enche pessoas, tem que ser poucas pessoas que dá para... O balanço que dá para balançar não correr risco, né? Em tempo de pandemia da Covid-19, uma das exigências que é imposta aqui junto a esta embarcação é que todos os ocupantes devem consigo portar a máscara de proteção facial. Abdul Manhissa, Amandio Borges, STV. Mais de 47 mil pessoas já foram afetadas e 1.500 casas destruídas pelas chuvas que caem desde outubro do ano passado em todo o país. Apesar das enchentes e do pico da época chuvosa previsto para janeiro e fevereiro, o Instituto Nacional de Gestão de Desastres assegura ter a situação controlada.
casas destruídas, famílias desalojadas e várias infraestruturas públicas necessitando de intervenção urgente é o resultado da chuva que cai desde o início da época chuvosa 2021-2022. Temos cerca de 47 mil pessoas afetadas, isto correspondendo a um universo de 9.800 famílias. Temos também registrados cerca de 2.900 casas parcialmente destruídas e mais 1.500 totalmente destruídas, para além de outras infraestruturas como são unidades sanitárias, postes de energia também que tombaram, no número 64, salas de aulas, escolas. Apesar do cenário de inundações urbanas, rios a transbordar e interrupção de vias de acesso, o Instituto Nacional de Gestão de Desastres assegura ter a situação controlada. Na província de Maputo estamos a registrar agora na zona de Boane e Mazambanine a necessidade de garantir aquilo que é a transitabilidade de pessoas e bens, e as operações iniciaram ontem, tendo em conta o fluxo de pessoas. Ainda hoje estamos a reforçar com mais 2 embarcações para garantir esta transitabilidade, mas também nas zonas de maior risco que já tinham sido identificadas, fizemos o pré-posicionamento de bens para assistência alimentar e não alimentar. E para garantir que o pior não ocorra, a Direção Nacional de Recursos Hídricos chama a atenção. As bacias hidrográficas neste momento receberam uma carga, estão a responder e estão dentro daquilo que é o seu limite máximo. E se a chuva continuar, e como muito bem disse, estamos aqui perante ao pico da época chuvosa e nós esperamos que as bacias da região sul, estou a falar sobretudo do Maputo, Umbiluz, Incomate e Lipompo, e da região norte, sobretudo, estamos a falar aqui do Licungo, podem registrar incrementos muito altos e podem superar e tirar situações de inundações. Até o fim da época chuvosa 2021-2022, as autoridades estimam que mais de 1 milhão de pessoas poderão ser afetadas em todo o país, por isso apela à sua retirada das zonas de risco. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas a partir desta noite em grande parte da região norte do país e alguns distritos da província da Zambésia. A chuva poderá atingir mais de 50 milímetros em 24 horas. As zonas a serem abrangidas são, na província do Niassa, os distritos de Chiure, Mecufe, Metunge, Anquabe e Kisanga. Em Cabo Delgado, os distritos de Montepuez, Balama, Namuno e Cidade de Pemba. Os distritos de Nicoadala, Namacurra, Derre, Milange, Molumbo, Gurui, Alto Moloque, Gilé, Ilé, Pebane, Mulevala, Namarroi, Lungela, Maganja da Costa, Mucuba e Cidade de Quilimane, na província da Zambésia, e os distritos de Memba, Errate, Nacarroa, Monapo, Ilha de Moçambique, Mussuril, Monjiqual, Liupo, Angoche, Larde, Moma, Mogovolas, Meconta, Moecate, Rapale, Mecubure, Murrupula, Ribaui e cidade de Nampula, na província com o mesmo nome. Vamos agora a outras notícias. Troca de corpos na morgue do Hospital Central da Beira gerou ontem desgaste de familiares de uma idosa que tiveram de adiar a cerimónia fúnebre. Há queixas de desorganização por parte dos gestores locais. Não é a primeira vez que a morgue do Hospital Central da Beira registra troca de corpos. Na quinta-feira, o infortúnio abalou familiares de uma idosa cujo corpo caiu nas mãos de outra família. A situação desgastou os parentes da malograda, pois já estavam prestes a realizar a respectiva cerimônia fúnebre. Nós temos o nosso corpo que devíamos realizar o funeral ainda hoje, só que estamos a chegar aqui, dizem que houve uma falha a uma das famílias que levaram o nosso corpo ontem. Hoje conseguimos tudo, estamos a vir aqui, estamos a entrar dentro, estão a falar não tem corpo. Vocês como jornalistas querem saber, o corpo foi onde? Isso se faz? Isso acontece? E não era para menos. Os familiares queixaram-se da desorganização na morgue do Hospital Central da Beira e pediram responsabilização pelos danos. A pessoa que veio lhe levar ontem foi lhe enterrar.
Vai trazer ainda hoje. Nós não vou para cá sem ter a vovó Rainha. Queremos justiça, vovó Rainha. Luiz Augusto é viúvo da malograda e não esconde sua indignação pelo incidente. Pergunta o responsável daqui, abre gaveta nada, abre gaveta nada, abre gaveta. Ah, senhor, fala aqui, minha esposa como é que é? Então, procurou no artigo, apanhou um senhor ontem, roubou minha esposa, foi enterrado, deixou a família dele, está aí dentro aí. O vereador da área de urbanização e equipamentos, Joaquim Manuel, reconheceu ter havido uma falha na entrega de corpos e garantiu que o município da Beira vai responsabilizar-se pelo erro. É uma responsabilidade solidária. O Conselho Municipal tem agora alguma parte do necessário, neste caso o pessoal já está ativado e os meios de transporte também estão ativados. Vamos fazer a intervenção de modo a corrigir e vamos devolver a regularidade à família que já teria realizado o funeral com um corpo que não é da sua pertença. A família que recebeu o corpo errado recusou-se a prestar declarações. A STV sabe, entretanto, que esta é a terceira vez que ocorre troca de corpos em menos de 12 meses na morgue do Hospital Central da Beira. Rumamos a Nampula. Há muitos produtos que estão a ser comercializados com o peso abaixo do inscrito na rotulagem. O mesmo acontece com algumas bombas de combustível que apresentam erros na quantificação. O Instituto para a Normalização e Qualidade está a privilegiar a sensibilização para depois sancionar em caso de reincidência. Desde 13 de dezembro passado que os inspetores do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, INOC, trabalham em estabelecimentos comerciais e em bombas de combustível em Nampula para aferir se as medidas colocadas na rotulagem, assim como a quantidade de combustível marcada, correspondem de facto à quantidade desejada. E o balanço dessa atividade mostra que, em muitos casos, os clientes são enganados. Conseguimos fiscalizar 19 postos de abastecimento de combustíveis líquidos, num total de 48 mangueiras, sendo 23 de diesel, 25 de gasolina. Das 48 mangueiras, 39 aprovaram na totalidade por apresentar volumes admitidos por lei. 3 mangueiras foram interditas por não oferecer segurança. 6 mangueiras foram interditas por fornecer volumes abaixo de 50 ml num medidor de 5 litros. O arroz é um dos produtos alimentares onde se verifica com frequência disparidade entre o peso descrito na embalagem e o aferido pelas balanças do INOC, tal como constatou-se em vários sacos desta marca. Como isto aqui, eles podem ter aquela máquina de cozer e ele aparece infarto, ele pode acrescentar, né? Acrescentar isto. Pronto, depois vamos preencher uma ficha. Vais mostrar à empresa que o INOC estava aí, detectou que os pesos são baixos. E essa situação não pode se repetir. E nós vamos gostaríamos, como vocês vieram ver aqui, e nós nunca pesamos assim, porque tem aquela confiança com empresas. Aquela confiança com empresas. Então sempre que já era um fardo. Que ele disse que é 50 quilos. Então, base de confiança, nós nunca pesamos. Eu concordo. Então, gostamos como vocês vieram trabalhar e realmente é menos de 10 quilos. Então, sim, vamos comunicar a empresa, que é Mariana, e eles vai trocar os fardos. Numa primeira fase, não é aplicada a multa, pautando-se pela sensibilização, mas em caso de reincidência, as sanções são pesadas. E aqueles erros diferentes da rotulagem, o que é que nós fazemos como INOC? Se for aqueles produtos, se forem em grande quantidade, nós recomendamos ao agente econômico para regularizar a situação, acrescentando as gramagens em falta. E advertimos de forma escrita e passamos a monitorar o mesmo produto em causa. Para os casos de combustível, a calibração das mangueiras é feita por instituições delegadas pelo INOC para o efeito. O Instituto Nacional de Normalização e Igualdade também esteve na cidade da Beira, província de Sofala, a fazer o mesmo trabalho. Foram identificadas algumas irregularidades
tais como na rotulagem, pesos e quantidades. Houve também fiscalização às balanças. Os preços de produtos alimentares registraram uma subida acentuada de cerca de 28% no ano passado, conclui o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Trata-se da maior subida dos últimos 10 anos. Os preços de alimentos no mundo têm vindo a aumentar ano após ano, tendo em 2021 registrado a subida mais alta de 28,1%, segundo o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo o documento, embora os preços do trigo e arroz tenham baixado em dezembro, os preços praticados durante o ano passado, em termos globais, foram os mais altos desde o ano 2012, ou seja, 44,1% e 31,3% respectivamente. No caso do trigo, o comportamento resulta da forte procura e a oferta mais restrita, especialmente entre os principais exportadores. Já os cereais tiveram um aumento de 27,2% em relação a 2020. Para Moçambique, o custo de vida também aumentou no ano passado, tendo a subida situado-se em 5,69% em dezembro, se comparado com o mesmo mês do ano 2020, indicam dados do Instituto Nacional de Estatística. Os preços de produtos alimentares e das bebidas não alcoólicas, com um aumento de 9,82%, foram os que mais contribuíram para a subida generalizada do custo de vida no mês passado a nível nacional. Em relação à variação média de 12 meses, a cidade da Beira liderou a tendência de aumento do nível geral de preços, com aproximadamente 6,32%, seguida da cidade de Nampula, com cerca de 6,06%, e, por último, a cidade de Maputo, com 5,27%. Olhamos agora a página cultural. O escritor e cineasta Júlio Silva tem uma nova obra literária, intitulada As Dores do Meu Povo. A coletânea de contos foi inspirada no terrorismo em Cabo Delgado. Imagens como estas contribuíram para que Júlio Silva escrevesse a sua mais recente obra literária. Como quer expressar os seus desassossegos e da sua gente, o escritor e cineasta editou em Portugal, onde vive, As Dores do Meu Povo. São contos que têm a ver com vários tipos de dor do nosso povo. Portanto, nós temos 2 contos aqui relacionados com a temática de Cabo Delgado, a guerra em Cabo Delgado, onde as populações tiveram que fugir por todos os lados, houve mortes, houve feridos. Além do terrorismo em Cabo Delgado, nesta aventura literária, o ciclone Idai foi o outro fenómeno que despertou a criatividade dos escritores. Retrato aqui também contos relacionados com as chuvas, portanto, os ciclones na zona da Beira. O conto é direcionado para as pessoas que foram esquecidas. Por isso, este é um livro sobre situações difíceis. Eu fui tocar mais neste assunto, das pessoas que conseguiram sobreviver a essa calamidade incrível e que não tinham voz para gritar por socorro. O livro As Dores do Meu Povo é constituído por 7 contos e foi editado pela editora Templários, em Portugal. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a sua visita oficial a Moçambique devido à evolução da pandemia da Covid-19 no nosso país. A visita devia acontecer entre os dias 20 e 23 de janeiro corrente. Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma visita oficial a Moçambique, agendada para os dias 20 a 23 de janeiro, a convite do presidente da República, Filipe Nyusi. A 22 de dezembro, a presidência portuguesa enviou ao Parlamento um pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para autorização de deslocação ao estrangeiro, mas o presidente de Portugal informou esta quinta-feira aos membros da Comissão Permanente que não poderá viajar devido à situação da Covid-19 em Moçambique. Devo dizer, por uma questão de lealdade, que o Sr. Presidente da República há bocadinho informou a todos aqueles que estávamos a almoçar que não poderia ir a esta deslocação porque, segundo foi dito, a Covid atingiu fortemente as entidades do Estado de Moçambique. Informou Eduardo Ferro Rodrigues, presidente do Parlamento.
Esta seria a terceira deslocação de Marcelo a Moçambique enquanto Presidente da República, depois das visitas de maio de 2016 e janeiro de 2020. É momento de observarmos uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Voltamos em instantes. Continue conosco. Retomamos as notícias. O número de infecções por Covid-19 no mundo aumentou em 70% na semana passada e as mortes baixaram em 10%, referiu ontem o Boletim Epidemiológico Semanal da Organização Mundial da Saúde. Entre 27 de dezembro a 2 de janeiro, houve no mundo 9,5 milhões de contágios confirmados, número que quase duplica os anteriores recordes semanais, e 41 mil mortes, número que se traduz na quarta semana consecutiva de diminuição de óbitos. O continente europeu voltou a dominar no número de infecções por Covid-19 devido à variante Omicron, com 5,3 milhões e 22 mil mortes. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, o maior número de casos notificados até agora na pandemia foi na semana passada e ainda assim as medidas de prevenção contra o vírus continuam a ser subestimadas. Em África, onde foi detectada inicialmente a variante Omicron, as infecções subiram apenas em 7%, a menor percentagem de todas, mas as mortes cresceram 22%. Neste continente, a maioria da população ainda não vacinou. O boletim da OMS adianta que foram administradas mais de 9,3 mil milhões de doses da vacina contra a Covid-19, que permitiram imunizar 59% da população mundial com pelo menos uma dose. Olhamos o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol contratou uma firma de advogados brasileiros para recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto sobre a decisão da FIFA de condenar a agremiação a pagar uma indemnização de 24 milhões de meticais a Luís Gonçalves, ex-selecionador nacional. A FIFA condenou a Federação Moçambicana de Futebol a pagar uma indemnização choruda a Luís Gonçalves e um dos seus adjuntos, Tiago Capaz, e o órgão reitor do futebol moçambicano não fez por menos. Interpôs um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, órgão sediado em Lausanne, Suíça, e que regulamenta disputas entre partes que não estejam no mesmo país. No recurso, cujo processo está a ser liderado por uma firma de advogados brasileiros especializada em litígios desportivos, o elenco de Fezelstad sustenta no expediente a cláusula que admitia a possibilidade de rescisão unilateral do contrato em caso de não ter sido alcançado o objetivo de apuramento para o Campeonato Africano de Futebol, CAN 2021. O órgão reitor do futebol moçambicano sustenta ainda a sua decisão no mau ambiente então existente entre Luís Gonçalves e a direção da FMF. A Federação diz ainda que a decisão fica suspensa até a posição sobre o recurso, admitindo ainda que os valores para a indemnização dos antigos treinadores dos Mambas são altos, assumindo deficiências em termos de recursos financeiros do organismo. Luís Gonçalves e Tiago Capaz submeteram uma queixa à FIFA alegando que foram despedidos ilegalmente em março do ano passado, numa situação em que os respectivos contratos eram válidos até novembro de 2022. E o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbana, mostra-se indignado pelo facto de a FMF ter contratado um escritório internacional no caso de litígio com Luís Gonçalves. O advogado diz não fazer sentido a não envolvência de profissionais locais em situações do género. É uma instituição internacional onde a Federação está a ser demandada e litigar em instituições internacionais requer naturalmente especificidade e terá sido por isso que a Federação decidiu contratar um escritório brasileiro. Mas o que me parece importante nisso é o não envolvimento de advogados locais em situações desse género. E não é a primeira vez que isso acontece do lado do governo, de empresas públicas. Tem sido recorrente quando são demandados internacionalmente, literalmente ignoram os advogados locais, os escritores moçambicanos, que são os conhecedores da realidade local, são os conhecedores do direito moçambicano.
E isto tem várias consequências que muitas vezes não se olham nelas. Primeiro, se contratasse um escritório de advogados locais, passaria-se experiência para o escritório local. Se contratasse um advogado local, os impostos seriam pagos aqui, enquanto que quando se contrata um escritório internacional, os impostos, não há especificidade nenhuma que se passa para os advogados locais. Portanto, é uma realidade com a qual nós temos que nos indignar, o facto de não se envolverem profissionais locais em situações deste género. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. A terceira e última parte será dedicada ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário, a ser conduzido por Milcon Xixum. A seguir, vamos a uma curta pausa, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. A capital Maputo vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 23. Há previsão de continuação de chuvas fracas ao longo da faixa costeira de céu pouco nublado. Xai-Xai vai registrar 29 de máxima e 22 de mínima. Inhambana, 31 de máxima e 25 de mínima. Seguimos para o centro do país. Beira, em Sofala, 30 de máxima e 26 de mínima. Chimoio, em Manica, 28 de máxima e 20 de mínima. Climane, na Zambésia, 33 de máxima e 24 de mínima. Em Tete, as temperaturas esperadas são 35 de máxima e 25 de mínima. Avançamos para o norte do país, começamos por Nampula, vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 22. Há previsão de chuvas fracas ao longo da faixa costeira e céu pouco nublado. Seguimos para Lixinga, em Niassa, onde o cenário é totalmente contrário. Há previsão de chuvas e céu totalmente cinzento, 25 de máxima e 14 de mínima. Avançamos para Pemba, em Cabo Delgado, 32 de máxima e 16 de mínima. Pois bem, estamos de volta para a terceira e última parte deste Jornal da Noite. Você já sabe, a sexta-feira é reservado ao comentário com Tomás Vieira Mário. Pois bem, já estamos com o Tomás Vieira Mário em estúdio. Boa noite, Tomás, é bem-vindo aqui a este espaço do Jornal da Noite. O primeiro tema que escolheu para analisar é a forma como é gerida a comunicação ligada ao mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, muito por causa dos testes, das informações sobre os testes da Covid-19. Fez um teste rápido que é menos fiável, de acordo com as organizações que gerem a saúde, é menos fiável. Depois fez o PCR, que é mais fiável, e os dois deram resultados diferentes. Ou seja, um dia o Presidente testou positivo, outro dia testou negativo. Mas o que eu lhe pergunto é qual é o problema com a gestão da comunicação ligada ao chefe de Estado? Muito boa noite, uma vez mais, pela oportunidade. Na verdade, a minha impressão sobre a forma como a nação foi comunicada do estado de saúde do chefe do Estado nas duas ocasiões criou-me alguma perplexidade, dada a qualidade do sujeito em causa, que é o mais alto magistrado da nação. O Presidente da República é um órgão de soberania, ele mesmo é um órgão de soberania, é o único órgão singular, eleito de forma direta pelos cidadãos e, portanto, é um órgão revestido da mais alta dignidade nacional. Causou-me alguma perplexidade que o estado da saúde do Estado fosse comunicado de uma forma tão, não queria dizer leviana, que é muito forte, mas de forma tão mesquinha como foi o caso. Não é tanto o fato de ter feito o teste rápido ou não, mas é a forma como o povo moçambicano foi sendo comunicado do estado de saúde do chefe do Estado. Uma notícia sobre este facto mexe com questões críticas, como é a segurança do Estado. E, portanto, na minha percepção, uma comunicação sobre este facto deve ter as suas próprias solenidades,
e formas e canais. Não foi assim que soubemos que o presidente estaria infectado pelo coronavírus. Foi através de um comunicado mais ou menos informal nas televisões. Mais tarde apareceu o ministro da Saúde a confirmar que o presidente da República tinha feito um teste rápido. Tudo isso me pareceu algo que deve ser muito bem analisado junto ao chefe do Estado, em termos de gabinete de trabalho do chefe do Estado, sobre como é que essa informação foi gerida, de modo a que ela não parecesse uma informação de um acontecimento numa aldeia qualquer de Moçambique. Não. Como é que devia ter sido gerida esta informação? Sobretudo porque, num curto espaço de tempo, eu insisto, tivemos duas informações diferentes. Uma que deixou o Estado em pânico e outra que veio dizer que não é bem assim. Pois é. Primeiro, porque me parece, pelo fato de mais tarde o chefe do Estado ter feito o exame do PCR e este ter dado negativo, pareceu óbvio que a informação do resultado do teste rápido não era necessário que fosse dada. Era preciso esperar a realização do PCR, que é mais fiável. Exatamente. E mesmo porque, na minha perspectiva, não caiu bem na opinião dos cidadãos ouvir dizer que o chefe do Estado fez um teste rápido. O chefe do Estado é chefe do Estado. Portanto, ele tem todas as condições que o Estado lhe oferece de até chamar uma equipa médica no gabinete ou na sua residência, fazer os testes nas condições mais seguras que se pode oferecer a um chefe do Estado. Portanto, do ponto de vista de dignidade, essa informação, ela própria, não caiu bem aos cidadãos, primeiro. Segundo, a comunicação do resultado, tal como foi feita, também foi feita de forma não tão solene como devia ser. Eu repito, é uma questão de dignidade do Estado. Pois, mas fala aqui dos canais, se calhar é esta síndrome que nós temos de fazer imediatamente comparações, mas eu quero saber até que ponto os canais são um problema, tendo em conta que em outras realidades assim usa-se, por exemplo, as redes sociais para comunicar assuntos relevantes do Estado. O caso até não é rede social, mas na minha visão, posso uma visão muito conservadora, não nego isso. Quando se trata de saúde do chefe do Estado, eu estou à espera que quem comunique, seja o ministro da Saúde, de forma formal e solene, comunicar à nação que há um problema de saúde com o chefe do Estado. E não uma comunicação, um comunicado que é posto no Facebook, porque depois é sujeito a comentários, sujeito a uma variedade de leituras que podem não dignificar o posto do chefe do Estado. Então, o que eu quero destacar é o seguinte: deveria ter havido um pouco mais de solenidade, um pouco mais de atitude de respeitabilidade na gestão da informação sobre a saúde do chefe do Estado. E, quando depois o teste PCR vem dizer que, afinal, o Presidente da República não testa positivo, pelo contrário, testa negativo, então pareceu uma vez mais óbvio que não houve uma gestão criteriosa, cuidadosa da informação para que não houvesse este tipo de informação e contra-informação. Não é digno do nosso Presidente da República haver em torno dele, num curto espaço de tempo, informações contraditórias. Não me parece que nos beneficie como Estado. Mesmo lá fora, acho que alguém disse, bom, os moçambicanos, como é que lidam com a saúde do seu chefe do Estado? Um dia está infectado, no outro não está. O que é que se passou? Então, penso que deve haver um momento, uma instância em que se tiram ilações sobre o que é que se passou com a gestão de informação da saúde do chefe do Estado. Eu penso que é uma questão séria que deve ser gerida para que não volte a acontecer no futuro. Pois, Tomás, vamos olhar para um outro tema. O Conselho Superior de Magistratura Judicial reuniu-se recentemente na Ponta Douro e afastou 2 juízes
do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que trabalhava para a 6ª e 7ª secção, outro do Tribunal de Matutim. Ambos são afastados, acusados de corrupção. Qual é a sua análise com relação a isso, quando se chega a uma fase de um juiz que julga ou devia julgar casos de corrupção é afastado e processado por corrupção? Infelizmente, caro colega, não é a primeira vez que nós temos casos destes, de magistrados judiciais a serem processados, até expulsos da magistratura judicial. Infelizmente, não é a primeira vez, se calhar nem é dos casos mais graves. Mas aquilo que importa reter é que, numa sociedade, sociedades modernas, que têm contradições, têm interesses divergentes, decidem sempre que há um árbitro ao qual vamos recorrer para compor nossos interesses. Esse árbitro é o juiz. E sobre ele há toda uma respeitabilidade, até uma retórica, até nas vestimentas, na forma como nós a ele nos dirigimos. Ele é meritíssimo, ele é venerado. Merece o respeito da sociedade. Esses termos todos quer dizer que nós devemos depositar nele a máxima confiança. Quando dizemos venerando, é um termo de veneração, quase que uma entidade de inspiração divina. E quando essas entidades que nos devem acalentar, receber nossos conflitos e os compor, eles próprios apodrecem, então é um sinal de a quantas vamos como sociedade. E se eles só sobram, o que fica é o caos. Então, isto aqui é grave quando são estes setores que devem ser o nosso último recurso para nos acomodar nos conflitos. Quando eles próprios se corrompem, como é sabido, então o caminho do caos está aberto. E é muito grave. Neste caso concreto, os relatórios de magistratura judicial descrevem juízes que vendem a pele, vendem a alma, porque são casos recalcitrantes e até de crime organizado, que eventualmente terão com ele colaborado, inventando sentenças ilibatórias ou até simplesmente sonegando informação, ordenando os processos. Então, quer dizer que há um processo de assalto ao judicial pelo crime organizado. Uma vez mais, a captura do Estado nos seus diversos ramos pelo crime organizado. Isto é grave e, repito, infelizmente, não é a primeira vez que temos esses factos. O que mais assusta é o momento em que a sociedade está sedenta de justiça, ouvir dizer que aqueles que a devem aplicar são eles mesmos parte do crime. Pois. E nós olhamos aqui para um cenário, para o caso do juiz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, de reincidência no que toca ao cometimento de erros. Isso não levanta questões de até que ponto perdoamos os erros daquele que deve corrigir o comportamento da sociedade, porque o que se diz no comunicado é que é alguém que já deu vários exemplos de que não está preparado para conviver com os preceitos do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Era preciso ver o que dizem os códigos dos magistrados judiciais e como é que a sua conduta é avaliada pelos colegas da magistratura judicial. Quais são os graus e quais são as penas que estes graus implicam até o indivíduo, como é o caso, se tornar recalcitrante, repetente no crime. Preciso ver o que é que diz o código, o que é que diz, enfim, as regras de conduta dos magistrados. Mas, pela leitura que nós tivemos do comunicado, prova que este doutor Duane, salvo erro, é alguém que já tem um currículo muito longo de corrupção, de forja de sentenças ou até de simulação de justiça para libertar criminosos. E resistiu até 2022. E, portanto, preciso verificar quais são os passos que foram dados, tais que permitiram que ele prosseguisse com as práticas que perseguiu até agora. Provavelmente, os crimes que foi cometendo teve sobre eles o devido castigo
esperou-se que ele não os viesse repetir, afinal os veio repetir, como se provou, e portanto isto só pode ser lamentável, mas também pode mostrar a permissibilidade do sistema, porque é assim, o juiz decide com base ali na sua consciência, ou seja, ele não tem um chefe hierárquico acima dele, portanto não há quem possa ir ver as suas sentenças e corrigi-las e discutir com ele, a não ser que haja um recurso. Mas essa sua independência, não é que baseia-se na lei da sua consciência, dá-lhe um espaço para fazer manobras, quando a sua base ética é fraca. Então, este é que é o caso que nós temos aqui presente, são os casos que nós temos presentes. Pois, a justiça moçambicana diz que o juiz decide com base na sua independência, como bem disse, mas em casos como estes que julgava o juiz Doane, temos a presença, uma vez e outra, de outros juízes, conselheiros que ajudam a tomar a sentença, mas também temos o corpo todo que faz o tribunal e sabemos que existe o corrupto e o corruptor. Neste caso, eu pergunto, nos concentramos apenas no juiz ou devemos procurar perceber até onde este esquema chegou? Bom, aí já é preciso ver em termos de rede, se é uma rede que possa envolver, além dos juízes, os oficiais da justiça, os escrivães. Isso já é outro tipo de pesquisa que deve ser feita. Pode ser que sim, que o juiz, sendo ele quem decide nos casos, ele o faça assessorado por um grupo de delinquentes, não é? Que o assessoram e que o ajudem. Isso é que deve ser feito em termos de pesquisa muito mais séria. Mas o juiz é ele que decide todos os casos, na base da lei da sua consciência. Não há mais ninguém além dele a decidir os casos. E, portanto, é ele que lida com os réus, lida com os agentes processuais, toma a decisão final. É aí onde ele encontra espaço de, sendo deficiente em termos éticos, encontra espaço de desvio da lei. Pois, Tomás Vieira, Mário, vamos ainda discutir sobre este assunto durante alguns minutos no canal fechado da STV. Falo da STV Notícias. Aqui no Jornal da Noite encerramos esta nossa intervenção. Daqui a pouco no canal de notícias olhamos também para outras matérias que marcam a atualidade, como o crescimento da indústria de raptos. Agora o que vemos são filhos de empresários sendo sequestrados na África do Sul, uma rede que tem conivência de moçambicanos. Vamos olhar também para as decisões que foram tomadas por Bernardino Rafael no sentido de obrigar os agentes da Polícia da República de Moçambique a vacinarem quando se fala de uma situação voluntária em Moçambique e em vários outros cantos do mundo. Este foi o Espaço com Tomás Vieira. Mário, seguimos com ele daqui a pouco no canal de notícias. Até já.